Olá, eu quero conversar com vocês nesse nosso encontro, nesse vídeo de hoje, sobre a redação do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, caput desse dispositivo, e parágrafo 4º, sobretudo o inciso 1º do parágrafo 4º. Segundo essa disposição, como regra, o juiz, não sendo caso de indeferimento da petição inicial ou de rejeição liminar do pedido, o juiz haverá de marcar audiência de conciliação e de mediação. E essa audiência só não é marcada, de acordo com essa disposição, nos casos em que ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Essa redação é a redação final do dispositivo, né, que foi aprovada e está em vigor entre nós. Não é a redação que ficou prevista no projeto do novo código durante toda a sua tramitação, mas apenas a redação final. Durante a tramitação, ou boa parte até da tramitação, se previa que caso qualquer das partes manifestasse desinteresse na realização da audiência, o juiz já marcaria, desde logo, prazo para o réu apresentar contestação. Essa opção, a meu ver, é a melhor opção. Tem muita gente, muitos colegas, muitos juristas, inclusive muitas pessoas muito boas que compõem o órgão jurisdicional, que são entusiastas dos meios consensuais de solução de litígios e entendem que sempre será caso de se marcar audiência de conciliação e de mediação. Eu também sou entusiasta dos meios consensuais de solução de litígios. Me parece que eles devem ser cada vez mais estimulados entre nós. Contudo, eu tenho a impressão de que isso não deve ser imposto a quaisquer causas, independentemente das circunstâncias que giram em torno da lide, que vai ser objeto ou que está ali exposta no processo, né? Aqui no nosso dia a dia da advocacia mesmo, a gente às vezes lida com causas extremamente complexas e na petição inicial de uma ação de conhecimento a gente é obrigado, a gente tem o dever de apresentar todos os fundamentos, toda a causa de pedir, né? Eu não posso deixar para apresentar uma causa de pedir depois, no curso do processo, né? Eu tenho que apresentar isso agora. E o réu vem à audiência de conciliação ou de mediação, por exemplo, né? Sabendo de tudo o que eu tenho para alegar e ele ainda não apresentou a sua contestação. Isso gera, a meu ver, uma solução, uma situação que fere o princípio da isonomia, né? Eu, autor, vou negociar sem saber o que o réu tem a alegar em sua defesa e ele vai negociar sabendo tudo o que eu tenho, né? Eu, autor, tenho para apresentar em meu favor. Além disso, nós temos várias situações em que o autor, nós mesmos, aqui no nosso dia a dia a gente vê isso, que muitas vezes antes de ajuizar uma ação a gente já tentou uma composição, a gente já tentou um contato para se realizar uma composição amigável, né, que restou frustrado e por conta disso a gente teve que ajuizar a ação. Um autor norte-americano, entusiasta desses meios consensuais também, ele desenvolveu, né, uma ordem de ideias que as pessoas chamam de judiciário multiportas, né, ou em inglês Multi-Door Courthouse, né, ou Frank Sander, né. Mas esse mesmo autor diz que os meios de solução de litígios, como esses meios consensuais, eles não são adequados para todo tipo de problema. E me parece que esse é o modo como nós temos que interpretar hoje a concepção de acesso à justiça. Acesso à justiça como acesso à ordem jurídica justa, que significa acesso ao meio adequado de solução de litígio. Ora, o meio adequado é o meio consensual? Pode ser. Mas sempre será o meio consensual de solução de litígios o meio adequado? Não necessariamente. Eu não tenho dúvida de que, em causas de família, de direito de família, por exemplo, a mediação poderá ser, se não em todos os casos, em boa parte deles, um meio mais adequado de solução de litígios do que uma decisão judicial. Né? Eu costumo citar em minhas palestras e até nos livros o exemplo da guarda compartilhada. É de todo preferível que isso seja objeto de uma solução negociada entre os interessados, né? Não de uma solução imposta pelo juiz, que dificilmente vai dar certo, pode até dar certo, mas é muito mais difícil, né? Mas há situações em que não, há situações em que é não apenas importante, mas indispensável que haja uma decisão judicial que resolva a lide e defina qual é o direito das pessoas ali envolvidas, uma decisão judicial que tenha até mesmo uma função pedagógica, né? Não sendo assim, a gente vai ficar refém daquela concepção segundo a qual é muito melhor um mau acordo do que uma boa decisão judicial. Não é isso que a gente quer. Então, por isso que eu defendo nos meus trabalhos, né, que o artigo 334 do Código de Processo Civil, parágrafo 4º,
ele tem que ser interpretado em consonância não apenas com outras disposições do Código, mas com a própria Constituição Federal, de modo que se o autor, na petição inicial, afirmar que não é o caso, né, não tem interesse em se buscar agora uma solução consensual do litígio, o juiz, ao receber a petição inicial, já deve citar o réu para apresentar a contestação. E, nesse caso, né, não é a hipótese de se realizar a audiência de conciliação. É isso.